Estou aqui mais um podcast com vocês, tá? Hoje a gente está com uma pessoa bem diferente, que traz uma experiência bem legal, tá? Seja bem-vindo a mais um Pod Segurança. Este espaço é dedicado para você que busca conhecimento estratégico e diálogo sobre segurança do trabalho, sustentabilidade e qualidade. Hoje eu estou aqui com o Ricardo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Animado para esse podcast. Legal, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao Pod Segurança, tá? Bem, hoje o assunto que a gente vai falar, pessoal, é sobre treinamento e segurança do trabalho e se realmente ele faz sentido para dentro das empresas, tá? Bem, Ricardo, a primeira pergunta que eu trago para você é, na prática, os treinamentos em segurança do trabalho realmente eles reduzem acidentes ou ainda são vistos apenas como obrigação legal para dentro das empresas? Não, os treinamentos dentro da empresa é de fundamental importância. Uma vez os colaboradores todos treinados, o, o risco, né, do acidente voltar a acontecer ele é muito menor, uma vez que eles já têm a consciência de um trabalho sendo feito com qualidade. Então, o treinamento ele é eficiente e ele traz grandes resultados para as empresas que assim o fazem. Legal, Ricardo. Ricardo, quando se fala na questão profissional, quem é o Ricardo? Bom, eu sou técnico de segurança do trabalho, tecnólogo em fabricação mecânica, também sou bombeiro civil e atualmente eu estou cursando Direito, né? Que legal, Ricardo. Por que você se especializou nessas áreas? Sempre vim do chão de fábrica, né? Então, na minha adolescência, eu fiz um curso do Senai, fui para a empresa, trabalhando lá dentro do chão de fábrica, e vi muitas coisas acontecerem, né? E me chamou a atenção, né? Oh, por que isso acontece? Quais são as tratativas para que o acidente ele fosse evitado, né? E fui cursar realmente segurança do trabalho. Então, me chamou muita atenção, né? De dialogar com os colaboradores, trazer para eles uma realidade em que, da mesma forma que ele sai da casa dele, ele vai para a empresa e ele tem que voltar, porque sempre tem alguém esperando ele lá no lugar dele. Então, conscientizar o pessoal para que a prática de uma atividade profissional tem que ser realizada realmente com perfeição, mas também inserida a segurança dentro. Segurança, ela está inserida dentro da tarefa, ela não faz parte, não é fora, ela não se agrega, mas ela está sempre inserida naquilo que você vai fazer. Ela está em tudo, né, Ricardo? No dia a dia, dentro da empresa, fora da empresa, né, ela está envolvida em tudo, né? É que muitas vezes ela não acaba sendo vista dessa forma, né? A gente sabe da importância que é a segurança do trabalho. Bem, com essa ideia, Ricardo, por que muitas empresas ainda tratam o treinamento como um custo e não como investimento? Isso é uma excelente pergunta. Mas você pode ver que as empresas que tratam a segurança como um custo, ela tem um custo, que é os acidentes. Aí você pega na balança e vê aquelas empresas que trabalham, que tem realmente o foco dela é treinar. Eu gosto muito de pensar da seguinte forma: um time de futebol, ele não vai para um campeonato e vai acordar todo mundo num dia e falar assim, olha, vou reunir o pessoal e nós vamos lá e vamos jogar futebol, ou a gente vai ter uma partida com um time tal, sem conhecer o adversário. Ou durante a semana, ou os dias que antecedem essa partida, sentarem e fazer uma estratégia. Olha, quem é o melhor jogador daquele time? Quem eu devo marcar? Qual do meu time eu tenho que deixar ele à vontade no campo para ele poder marcar gol? Então, tem que ter estratégia. Então, a empresa que ela opta por negligenciar, né, assim eu digo, a segurança do trabalho, ela tem um custo. Ou o aumento da FAP é um desse. Então, a empresa ela precisa treinar seus colaboradores, porque esse colaborador
ele pode disseminar realmente a ideia de um ambiente seguro. A segurança, ela se faz de pessoa por pessoa. Então, a gente ainda encontra, infelizmente, muitas empresas no mercado em que tem eu quero a segurança, mas tá ali, é uma obrigação legal. Não, tem que aproveitar realmente o profissional, treinar, qualificar. E tem muita gente boa no mercado. Tá? Eu acredito que a segurança, ela está crescendo, ela tem realmente como trazer benefícios para a empresa e parar com essa ideia, né, de que o técnico de segurança do trabalho está lá somente para apontar realmente defeitos. Não, ele traz muita Eu vejo, ajuda. nos meus treinamentos, né, que eu comento com o pessoal, eu falo assim, nossa, pessoal, vocês crucificam o pessoal da segurança do trabalho, técnico, o pessoal da CIPA, muitas vezes brigada, mas ninguém entende o papel desses profissionais dentro da empresa, né? Que é um papel fundamental, que eles que realmente vão fazer com que, é igual você falou, o número de FAP ele diminua, que tenha uma cultura de segurança, o comportamento ali seguro dentro da empresa, né? Lá em 1978, se a gente voltar um pouco no tempo do governo Getúlio Vargas, ele foi o primeiro a reunir realmente as consolidações das leis trabalhistas e nós tivemos as primeiras 26 normas regulamentadoras. Tanto é que uma dessas normas regulamentadoras, número 4, ela fala sobre o SESMIT, o Serviço Especializado em Medicina e Saúde do Trabalho. E lá, em 78, já era uma profissão ocupacional desenvolvida dentro das empresas. Olha só o quanto que era importante. Sim. Então, em 78 já existia a segurança do trabalho. Coisa que, se a gente for também levar em consideração, não é um assunto novo. Lá 3.260 antes da era cristã já se falava também em segurança do trabalho. A visão prevencionista do técnico em segurança do trabalho, na sua avaliação, no seu reconhecimento e nas propostas de melhoria, é um ganho muito grande para as empresas. Então, observar isso como um custo vai gerar custo e indenização para o colaborador, em paradas de tempo útil, realmente de máquina, em paradas da produção, ter que parar realmente para uma investigação, o porquê aquilo ou aquele acidente ocorreu e o que nós vamos ter que fazer para evitar que esses novos acidentes venham a acontecer dentro do chão de fábrica. Então, não é custo, é benefício. Que bacana, Ricardo. Bem, com essa ideia eu trago uma outra perspectiva agora. O que muda no comportamento do trabalhador quando o treinamento ele é bem aplicado para ele? Não muda muda o comportamento dele, tanto dentro quanto fora da empresa. Você já deve ter pego experiência da seguinte maneira, vou colocar para você. Uma vez, fazendo uma CIPA, né, numa empresa, foi interessante que um colaborador, a gente falando sobre riscos e perigos, né? Quais são as diferenças, né, entre perigos e riscos? Aí tem aquela ideia, né, do leão na jaula, né? E eu gosto muito de falar de um treinamento que eu tive, participei, na verdade, de um treinamento, e o palestrante era Boyd K. Packer. E ele pega e fala sobre crocodilos espirituais, que era o tema do treinamento dele. Aí ele falava que na infância dele, ele sempre teve curiosidade com animais. Então, ele anotava num caderninho que ele tinha os animais, as suas características e os hábitos deles. Só que ele falou assim que ele tinha sempre um sonho de fazer um passeio na África, fazer um safari, né? Até que ele pega e fala no treinamento dele, fala assim, que esse dia chegou. Então ele foi fazer uma conferência na África, no término da sua conferência, ele comprou um ticket e foi fazer o safari. E ele levou junto aquele caderno, né, de anotações. E durante o passeio, o guia mostrava para ele os animais e ele via. Então, na anotação que ele fazia, era interessante que ele via pontos em que ele anotou a mais ou pontos em que ele deixou de passar.
e ele fazia as suas correções. Foi um período, ele fala, de grande aprendizado. Até que ele chegou até um ponto e o guia parou o veículo perto de um lago grandão, assim, sujo, né? E falou, eis aqui um dos maiores predadores, né, da África. E todo mundo começou a procurar. A máquina ficou postada para saber se era um leão, um rinoceronte. A gente vê ou pensa sempre naquelas coisas maiores que estão no nosso campo de visão. E ele fala o seguinte, percebendo que o pessoal do carro não entendeu a mensagem, o guia nos levou até um outro ponto. E ele pega e fala assim, olhem ou foquem nos detalhes. E quando o pessoal começou a observar que lá dentro daquele lago, em meio àquela sujeira, aquela água, eles viram só o mover da pálpebra do crocodilo, o pessoal chamou muita atenção. E ele pegou e falou assim, que isso, naquele parque, ocorreu um dos maiores acidentes, em que um dos turistas, ele pulou o alambrado. Bem próximo ali tinha um cercado onde eles ficavam com o carro, tinha umas barracas para os turistas descansar, e eles faziam a manutenção do carro. E um dos turistas pulou a grade de segurança e foi explorar o parque sozinho. E a hora que ele colocou o pé dentro do lago, o crocodilo veio e acabou pegando ele. Trazendo para a nossa vida da segurança do trabalho, também nós nos deparamos com situações desse mesmo tipo. Quantas vezes nós não entramos dentro do nosso ambiente de trabalho e a primeira pergunta que nós fazemos é, e aí, como foi o seu turno de trabalho? Ah, foi bem. Ou a máquina rodou legal? Ou rodou legal. Essa atenção que a gente tem no nosso dia a dia. Como aqueles animais que vão até a beira do lago e começam a tomar água. Qualquer barulhinho ou qualquer cheiro estranho, eles se afastam. Mas o crocodilo, ele está ali dentro do lago. Está lá paradinho, esperando uma oportunidade. O que é essa oportunidade? Eu vou avançar um pouco mais. Eu vou entrar um pouquinho mais dentro da água. Até estar no momento perfeito em que ele vai lá e consegue pegar o animal e arrasta para dentro da água. No nosso dia a dia, nós somos que nem esses animais. Nós entramos dentro da empresa, passamos nosso crachá lá na catraca e nós vamos entrando. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Como que está a máquina? A máquina está rodando legal, ela está bem lubrificada, o checklist foi feito, está tudo perfeito. E nós começamos a trabalhar. Só que quando nós começamos a trabalhar, é aquele animal que tomou aquela água e ele avançou um pouco mais. E ele avançou um pouco mais. E nós começamos a baixar a guarda. Porque achamos que tudo está perfeito, que tudo está organizado. Um operador que ele recebe treinamento e o treinamento ele é eficaz, ele consegue observar ao redor, ele consegue ver aquilo que pode causar um acidente para ele. Ele passa a ser um observador ou um supervisor. Ele tem a perspicaz de olhar e falar assim, ó, isso pode causar um acidente para mim ou para o coletivo. Então, o treinamento, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser objetivo, ele tem que chamar a atenção do colaborador. O colaborador está lá e está sentado, né, igual você citou, né, numa cipa. Não é só ficar falando, eu tenho que trazer ele para dentro do treinamento. Eu tenho que chamar a atenção, porque o assunto ele tem que ser interessante. E se o assunto é interessante, ele vai atuar dentro da empresa, ele vai atuar dentro da casa dele, ele vai atuar dentro da comunidade onde ele está trabalhando, ou ele vive. Então, faz uma diferença para o colaborador? Faz. Bacana, Ricardo. Bem, e aí a gente parte para a próxima pergunta. O treinamento, interligando com essa frase que você acabou de falar, o treinamento ele cria a cultura de segurança na empresa? Cria. Quantas vezes nós não voltamos para voltamos para a empresa, ou voltamos na área em que a gente tem o treinamento, e o pessoal pega e fala assim, olha,
o que foi falado hoje no treinamento era o que eu precisava ouvir. Que bacana. Ou eu vou começar a colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi hoje no meu treinamento. Ou hoje nós trabalhamos de forma diferente por conta do treinamento que nós recebemos. Então tem um recebimento, a gente acaba falando assim, de uma certa forma, o colaborador, é aquele que é enganjado, ele vai trabalhar naquilo que ele aprendeu. É igual na escola. Na escola você vai lá e se matricula, você vai lá, você vai fazer a matrícula e vai para um determinado curso. E você quer aprender o máximo daquele curso para que você possa aplicar realmente na sua vida no dia a dia. Então, esses treinamentos também que as empresas elas fornecem, é esse o objetivo. Ele tem que mudar, ele tem que colocar conceitos novos para os colaboradores. A abordagem ela tem que ser feita colaborador a colaborador. Aquele que ministra o treinamento ou faz a aplicação do mesmo, ele precisa observar realmente o seu público. É olhar realmente o comportamento da pessoa, o olhar, o gesto, a maneira como ele se expressa dentro de um treinamento, ele também diz se está chamando atenção ou não. E aquele instrutor ou professor, ele tem que estar atento a isso. Olha, o rapaz ali parece que não está muito confortável no que eu estou falando. Tem que mudar realmente o modo que eu estou falando para ele. Então, ele tem que ficar ativo. Então, o treinamento, ele tem o objetivo de modificar realmente o ambiente em que ele se encontra. Bacana, Ricardo. Bem, e aí com essa questão, né, a gente entra num dado bastante importante, que já está esse dado há alguns anos aí. Ele traz que no estado de São Paulo é um estado que tem o maior número de técnicos de segurança do trabalho. Porém, também é um estado que é um que mais acontece acidentes por trabalho, né? Principalmente acidentes com máquinas e equipamentos e acidentes por quedas em altura. Por que você acha que acontece essa questão? É por falta de treinamento, é por falta de conhecimento, ou muitas vezes é um comportamento do trabalhador? É uma variante muito grande. A gente pegar o estado de São Paulo, em que a gente tem uma uma diversificação muito grande, né, de culturas e povos, né? Tem empresas que vai lá, contratam uma mão de obra e coloquei. Está fiscalizando? Número 6, quando ela pega e fala assim sobre EPIs, né? A empresa é obrigada a fornecer o EPI adequado para a atividade a qual será realizada, né? Fiscalizar o uso. Quando a gente pega e fala sobre fiscalizar o uso, eu preciso ficar atento se aquele colaborador ele está utilizando as ferramentas de forma adequada. Olha, eu vou lá e vou contratar uma empresa. Vou dar o exemplo, né? Eu coloco uma empresa para que faça um trabalho em altura somente de aplicação ou vou colocar um trecho maior realmente da minha luminária. Como que é o acesso que esse colaborador ele vai ter? Quais são os equipamentos? Quais são os treinamentos? A empresa ela precisa ficar junto para fiscalizar também se o colaborador ele está realizando a atividade da forma com que ele falou que ele vai realizar. E não só realmente deixar para que ele vá lá e faça a sua atividade. Eu tenho que acompanhar e estar junto. Dentro das empresas é muito mais fácil a gente pegar e ter esse controle. A gente precisa ver realmente fora. Eu fui levar recentemente minha sogra para fazer um exame e a gente estava numa sala de espera e tinha um rapaz do meu lado. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Ele foi fazer um exame do braço dele, que o braço dele estava meio que não tinha mais o movimento. Aí eu perguntei, né, mas o que aconteceu? Então a gente foi fazer um trabalho em altura, subiu no telhado, executou a atividade com seus equipamentos de segurança, tudo adequado. Só que na hora que ele desceu, ele teve que voltar para fazer uma inspeção. A hora que ele subiu para a inspeção,
ele subiu sem seus equipamentos de segurança. Eita, aí pegou. Escorregou, caiu, houve fratura, rompimento do tendão e tudo, e agora vai ter que fazer uma cirurgia. Aí nós, conversando com ele, eu falei assim, mas você não estava com seu cinto de segurança? Você não estava com todo o equipamento de trabalho em altura? A resposta foi, era rapidinho, eu só ia lá fazer uma inspeção. Às vezes a gente cai muito nesse, é rapidinho, isso eu sei fazer, isso daqui eu faço há tantos anos. É uma cilada. Eu costumo dizer isso pro pessoal. Uma inspeção, você tem que fazer adequado. Aquele colaborador caiu. Orientação, fiscalização, observação. A trabalho à altura tem 3 pontos, o pilar, né? É o planejar, organizar e executar a atividade. O planejar, o quando eu vou fazer, que dia eu vou fazer, quantas pessoas serão necessárias para que eu possa realizar essa atividade, qual é o meio de acesso que eu vou ter para poder executar essa atividade, é acesso por corda, acesso por escada, é por plataforma elevatória. Então, esse planejamento, eu tenho que sentar junto com a equipe. Na organização, eu tenho que ver se chegou o meu equipamento, se as ferramentas estão adequadas, se o meu colaborador, eles receberam realmente treinamento, eu tenho que buscar realmente, eles são qualificados para executar essa atividade. E o terceiro passo é ir lá e executar a atividade. Porém, durante a execução da atividade, ainda pode acontecer da gente encontrar uma ocorrência não prevista no meu planejamento. Sim, que isso é o mais normal que existe, né? Para a atividade, desce e começa a fazer novamente tudo. Vai ter que fazer todos os planejamentos. Então, acredito eu que existem muito índice, né? Mas é muito aqueles que eu já sei fazer, ou eu já fiz isso, ou isso nunca aconteceu comigo. Que bacana. São ciladas que no nosso dia a dia, ou são desvios comportamentais que a gente observa, em que é aquele animalzinho que está lá bebendo a água na beira, mas tem um crocodilo lá no meio, só esperando a oportunidade. E começa a beber água e começa a saciar. Não deu nada dessa vez. E eu vou lá e aposto novamente. Vou lá, executo a atividade, não aconteceu. Mas pode ser que numa terceira vez ele caia do telhado. E entra nesse índice que a gente está comentando. Eu gosto de falar muito pro pessoal, isso em todos os cursos em gerais, né? Eu falo assim, gente, nossa vida é um sinal de trânsito, né? Primeiro você tem o vermelho que você para pensar, depois você tem o amarelo que você já parou para pensar, já sabe o que vai fazer, mas ainda você não faz. E aí sim nós temos o verde, que aí é a execução que nós fazemos. Então, interligando com a sua fala, realmente, se a gente fosse levar a ideologia do trabalho em altura para qualquer tipo de atividade, esse fator de acidente consideravelmente ia cair muito, né? Porque é o que pega muito. O pessoal vai muito naquela, vou fazer sem pensar. Eu vou fazer isso porque é mais fácil. É o que você falou, o famoso jeitinho, a famosa falta de avaliação, né? Bem, e para a gente terminar esse diálogo aqui hoje, Ricardo, na sua perspectiva, traga uma dica de ouro para essa questão de treinamento e segurança do trabalho. Anotação realmente de todos os pontos importantes daquilo que foi aprendido. Na dúvida, nunca realize. Buscar sempre orientação de uma pessoa mais experiente. Eu costumo dizer, né? Eu acabei de sair de uma sala de treinamento. Eu vou acompanhar sempre o mais antigo. O mais antigo, ele tem que ser escolhido dentro da empresa para que possa ensinar e não esconder realmente conhecimento. Nem sempre. Ou aquele que é escolhido para treinar, ele vai ser substituído pelo seu aprendiz. O treinador, ele tem a responsabilidade de treinar e se tornar realmente o seu aprendiz, ele melhor do que você é.
Na vida, ninguém sabe tudo que não possa aprender e ninguém sabe nada que não possa ensinar. Essa é a regra. Então, a gente ser humilde realmente para poder aprender, ser humilde realmente para poder reconhecer os erros, ser humilde para poder buscar mais conhecimento, estar sempre dentro de uma sala de aula e buscar realmente aprender, fazer anotações, escrever aquilo que a gente escreve, a gente não esquece, porque a gente volta lá e acaba lendo novamente. Mas se a gente deixar na mente da gente aquilo que eu aprendi, a gente vai acabar esquecendo. É um arquivo que nós temos na mente em que é direcionado. Aquilo que não é usado vai para o arquivo. Então, busquem conhecimento. Vá na internet, busque as áreas de maior crescimento, aquilo que o mercado está buscando e repita. Nós temos um sol que brilha para todo mundo. Temos a capacidade de aprender e se tornar melhor a cada dia. Nós precisamos ir buscar. Depende de nós darmos um passo a mais. Muito bacana. Bem, pessoal, esse foi nosso bate-papo, tá, de hoje. Então a gente viu sobre segurança do trabalho, como esse treinamento ele traz de impacto para dentro da empresa, como que a cultura de segurança molda a empresa para ser melhor e também a questão da percepção de risco no ambiente, tá? Se você quer transformar conhecimento em prática, a SETSEG Consultoria e Treinamentos tem o melhor treinamento para você e também a consultoria que faz sentido. Acesse nossos canais oficiais, acompanhe nossos conteúdos e dá próximo passo na sua segurança, qualidade e sustentabilidade. SETSEG, dando sentido para a vida.